Jesus era de Nazaré? Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Nazaré. Todos nós sabemos que hoje existe uma grande cidade de Nazaré em Israel. An-Nasir em árabe ou Nazrat em hebraico. Tem uma população maioritariamente árabe, mas desempenha um papel importante na indústria turística de Israel. Mais de 1 milhão de visitantes passam por este local. Hoje, Nazaré tem este aspecto. Note como a igreja ou Basílica da Anunciação domina a imagem da cidade. No início do século XX, Nazaré era assim. E no início do século XIX, era assim. Mas quando é que Nazaré foi fundada? Nazaré não é mencionada no Antigo Testamento, nem por autores anteriores ao século IV, com exceção dos Evangelhos. Grande parte do Novo Testamento são cartas escritas por Paulo entre 50 e 60 da Era Comum. Estas não contêm nenhuma referência a Nazaré. Paulo nem sequer se refere à Galileia quando fala das aparições de Jesus em 1 Coríntios 15. Algumas passagens dos Evangelhos dizem que Jesus apareceu aos discípulos na Galileia. Flávio Josefo, que escreveu volumosos textos sobre acontecimentos da antiga Judeia e Galileia do século I, refere nomes de dezenas de localidades, mas nunca refere Nazaré. Nazaré também não é mencionada nos textos sagrados dos judeus que estão reunidos no Talmud. Na fábula original, escrita em grego, do autor que hoje chamamos de Marcos, encontramos Jesus de Nazaré uma vez, incidentalmente, mas encontramos de resto Jesus Nazareno. A passagem de Marcos 1,9 diz que Jesus veio de Nazaré da Galileia. Mais nenhuma passagem refere Jesus como Jesus de Nazaré, mas sim como Jesus Nazareno. Marcos 1,24 diz: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Marcos 10,47 diz: Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno. Marcos 14,67 diz: E, vendo a Pedro que se estava aquentando, encarou-o e disse: Tu também estavas com o Nazareno. Marcos 16,6 diz: Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Assim, Jesus veio da Nazaré da Galileia? Então por que é que no Evangelho de Mateus tem apenas que Jesus veio da Galileia? Numa passagem paralela, Mateus diz: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mais uma vez, esta passagem foi decalcada do Antigo Testamento, em Juízes 13, que é a descrição do nascimento de Sansão. Na versão Septuaginta, que é a versão grega antiga do Antigo Testamento, diz: Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, porque o menino será santo de Deus desde o ventre até ao dia da sua morte. O Evangelho de Mateus não tem nenhuma passagem paralela com este episódio. Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim! No Evangelho de Mateus, o episódio mais semelhante a este é sobre a cura de 2 cegos, em Mateus 9, 27 a 31. Aqui nenhum dos cegos refere Jesus como sendo o Nazareno. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com o Jesus o Nazareno. Contudo ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando, e saiu para o alpendre. Na passagem paralela de Mateus, Jesus é referido como Nazareno, mas só na segunda acusação dirigida a Pedro, e não na primeira como em Marcos. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto.
Mais uma vez, o Evangelho de Mateus, na sua passagem paralela a esta, não refere Jesus como sendo o Nazareno. Ora, os historiadores têm dificuldade em identificar uma localidade com o nome Nazaré na Galileia do primeiro século. Nem o Antigo Testamento, nem as obras de Flávio Josefo mencionam a existência de Nazaré. Nem sequer Eusébio, no século IV da Era Comum, refere Nazaré. Mas, partindo do princípio que até existia uma localidade chamada Nazaré, esta seria insignificante demais para ser utilizada como meio de identificação de Jesus, que fosse útil para o distinguir de outros homens de nome Jesus. Daqui surge então a questão se a palavra Nazareno referia-se a um adjetivo relativo a uma origem geográfica, ou se seria a classificação de alguém que pertencente a uma seita ou grupo. Esta última hipótese é reforçada por um texto no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos diz: O sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. Tértulo disse: Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e chefe da seita dos nazarenos. Neste texto de Atos, um homem chamado Tértulo acusa Paulo de ser um agitador e chefe da seita dos nazarenos. Aqui a palavra nazarenos é evidentemente usada para designar membros de uma seita religiosa. É importante referir aqui que Paulo nunca esteve com Jesus e muito provavelmente nem sequer conhecia Nazaré. Apesar de se designar como apóstolo, Paulo não é um dos 12 apóstolos que aparecem nos Evangelhos. Porquê Nazareno? Provavelmente o cristianismo teve na sua fundação um grupo judaico cujos membros eram apelidados de nazarenos, que em hebraico é Notzri e plural Notzrim. Vejamos os argumentos a favor desta hipótese. O Antigo Testamento menciona uma consagração religiosa chamada devoto nazireu, que em hebraico é Natsir, parecido com Notzri, números 6, 1 a 7. Ainda hoje, e desde há quase 2000 anos, a única palavra em hebraico que existe para traduzir cristão é Notzri. Em hebraico, Jesus Nazareno é referido como Yeshu HaNotzri. Nazareno não tem necessariamente relação com o nome de um lugar. Refere-se ambiguamente à verdade ou ao ramo e pode possivelmente ter alguma relação com o nazireu, alguém que faz voto religioso. O voto nazireu, descrito no Antigo Testamento, era feito por quem queria dedicar-se por inteiro a atividades religiosas durante um certo período da sua vida. O livro de Números diz: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial de nazireu, a fim de se separar para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Por todos os dias do seu voto de nazireado, navalha não passará sobre sua cabeça. Por todos os dias da sua separação para o Senhor, não se aproximará de cadáver algum. Por todos os dias do seu nazireado, será santo ao Senhor. No Evangelho de Lucas, a descrição relativa ao nascimento de João Batista mostra uma relação com o voto nazireu do Antigo Testamento. Pelo menos parece ser essa a intenção do autor. Lucas diz: Tua mulher te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Voltando a Marcos, embora o protagonista seja designado uma vez como Jesus de Nazaré, a única localidade descrita como morada conhecida de Jesus é Cafarnaum, como podemos verificar pelo seguinte texto. Marcos diz: Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Mateus diz que Jesus foi habitar em Cafarnaum, mas antes morava em Nazaré. Diz assim: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Então a teoria de Mateus é que Jesus saiu de Nazaré, que é na Galileia, para morar noutra cidade da Galileia, cumprindo assim uma profecia que o prometido vinha da Galileia? Continuando a ler este episódio, cuja ação localiza-se em Cafarnaum, apercebemos-nos que a família de Jesus é referida como também morando lá. Marcos diz: Depois entrou numa casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podiam comer,
Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, mandaram chamá-lo. Mais à frente, Marcos diz que Jesus foi para a sua terra, presumindo-se que novamente em Cafarnaum. Mateus copia a narrativa de Marcos. Lucas muda a narrativa dirigindo-a para Nazaré. Marcos diz: Saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Diziam, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e não estão aqui entre nós suas irmãs? Mateus praticamente copia esta narrativa, mas Lucas diz, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga, e diziam, este não é filho de José? Então a intenção original do autor de Marcos foi provavelmente de criar a sua personagem em Cafarnaum e não em Nazaré. Joséfo, no primeiro século, referiu Cafarnaum. Nazaré era desconhecida até muito depois do século I. Joséfo, em Guerra dos Judeus, escreveu: bordejando o lago de Genezaré, e tendo o mesmo nome, situa-se uma região cujas características e belezas naturais são extremamente notáveis. A região é irrigada por um ribeiro chamado Cafarnaum. E em autobiografia escreveu: E eu teria realizado grandes feitos nesse dia, se um certo destino não tivesse sido o meu obstáculo. Pois o cavalo que eu montava, e em cujas costas eu lutava, caiu num atoleiro e atirou-me para o chão. E eu fui ferido no pulso e levado para uma aldeia chamada Cefarnome ou Cafarnaum. Orígenes, do século III, um dos pais fundadores da Igreja, que viveu na cidade costeira de Cesareia, a apenas 50 km de onde hoje fica Nazaré, refere este local apenas pelo que conhece dos relatos dos Evangelhos. Não deixou evidência alguma de ter visitado o local. Eusébio, do século IV, também de Cesareia e herdeiro da biblioteca de Orígenes, parece referir Nazaré duas vezes, mas... Eusébio, em História Eclesiástica, escreveu: alguns dos cuidadosos, porém, tendo obtido os seus próprios registros particulares, quer recordando os nomes, quer obtendo-os de alguma outra forma nos registros, orgulham-se de conservar a memória da sua origem nobre. Entre estes estão os já mencionados, chamados Desposini, por causa da sua ligação à família do Salvador, vindos de Nazara e Cochaba, aldeias da Judeia, para outras partes do mundo. Nazaré é na Galileia e não na Judeia. E para além disso, Eusébio refere um local de nome Nazara, e não Nazaré. Em Onomasticon, Eusébio escreveu: daí o Cristo, o Nosso Senhor e Salvador, foi chamado Nazoreu. Anteriormente, como eram chamados em provocação, os nazarenos são agora os cristãos. Ainda hoje se encontra na Galileia uma aldeia em frente a Legeon, a 15 milhas a leste, perto do Monte Tabor, chamado Nazara. O problema aqui é que o mais antigo manuscrito de Onomasticon, ou sobre os locais dos textos sagrados, data do século XI ou XII. A parte ainda hoje se encontra na Galileia uma aldeia em frente a Legeon, a 15 milhas a leste, perto do Monte Tabor, chamado Nazara, tem todos os sinais de uma interpelação tardia. Na sua extensa obra História Eclesiástica, escrita por volta de 320, Eusébio de Cesareia nunca relaciona Jesus com Nazaré. Aliás, nem sequer refere Nazaré, apesar de citar o Evangelho de Mateus sobre o nascimento de Jesus. E este Evangelho diz que José levou a família para Nazaré após salvar Jesus do infanticídio ordenado por Herodes. Eusébio omite a parte em que Mateus diz: e veio morar numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que foi dito por meio dos profetas: será chamado Nazareno. Ora, Eusébio viveu grande parte da sua vida na Palestina. Era de Cesareia Marítima, a uns 50 km de Nazaré. Ele podia ter algo a comentar sobre o local de Jesus de Nazaré, não? Isto, claro, se existiu Jesus de Nazaré. Helena, mãe do imperador Constantino, fez uma peregrinação à chamada Terra Santa. Ela estava particularmente preocupada em encontrar relíquias e locais associados ao seu recém-adquirido Senhor Jesus.
Encomendou a construção de grandes igrejas, entre as quais a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, a Igreja da Natividade em Belém e a Igreja de Eliona no Monte das Oliveiras. Mas no local onde hoje fica Nazaré, Helena não encontrou cidade, nem vila, nem sequer aldeia. Na verdade, nada além de um poço, que, segundo os habitantes locais, de raciocínio oportuno, era o poço onde Maria, a mãe de Jesus, tirava água. Pelo menos, esta é a tradição que se conta para a criação do local sagrado, chamado Poço de Maria. Do século IV, temos o testemunho do anónimo peregrino de Bordeus, um dos primeiros visitantes da Terra Santa, que deixou o seu itinerário para a posteridade num texto com o nome Itinerarium Bordigalense, o relato da sua viagem entre 333 e 334 da Era Comum. E, curiosamente, embora este peregrino visite e registre tantos lugares mencionados no Antigo Testamento, ele não faz qualquer referência à cidade ou vila de Nazaré. Por volta do ano 380, outra mulher peregrina, associada à corte imperial, a Guéria de Galécia, uma região que incluía o que hoje faz parte do norte de Portugal, visitou a área correspondente à moderna Nazaré. Ela encontrou, ou melhor, foi direcionada para uma caverna e dizia-se que esta era a mesma caverna onde a Sagrada Família havia vivido. Finalmente, uma igreja foi construída naquele local, onde hoje existe a Basílica da Anunciação.